Então, na tua presença, agradecer, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu de estar na tua casa nesta manhã. Agradecemos, Senhor, por mais uma vez que vencemos a tua presença nesta manhã, meu Deus, participar do corpo e do sangue de Jesus. Pai, tua direção deste trabalho, assim nós ouvimos e agradecemos em nome de Jesus também. Glória a Deus, graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu uma maravilhosa oportunidade, irmãos, está fazendo a memória do que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando no hino de número 15. Ó, quão cego de pedido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Oh,
nome do Senhor. Aleluia. Esta é a realidade, igreja, onde Jesus deu a sua vida ao nosso resgate, pagou um alto preço por mim e por ti. Aleluia. 350. Glória a Deus. Vamos continuar abrindo nossa boca, os nossos corações, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele merece. Glória a Deus. Estou lendo a história da dor na cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, mandando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Estou lendo que Cristo não se queixou, não lembro em grande dor, mas ao Pai o perdão e da suplicou pra povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Estou lendo que Cristo salvou do fim, na cruz o mal perdoou. Estou lendo na cruz de horror de mim, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Estou lendo que Cristo exclamou na cruz, esforço majestade. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo dar. Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Grande nosso Deus, vamos pegar esse momento em nome de Jesus. Glória a Deus. São da igreja com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a seguir. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Do Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes,
em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, te agradecemos, Pai, por este momento, meu Deus, por esses louvores, por esta palavra lida nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus, que venha tocar, Pai, nos nossos corações, e que nesta noite, meu Deus, vidas através desta Santa Ceia venham ser curadas, venham ser libertas. Meu Deus, em nome de Jesus, venham ser pessoas batizadas no Espírito Santo, Pai. Renova, meu Deus, nesta noite. Pai, continua falando aqui, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom. Temos visto os irmãos presentes, a glória, a evolução de um dia nós todos estar reunidos na glória de Deus. Contemplando o Pai do Abraão, os outros irmãos que já partiram, os outros irmãos que a gente nunca deve falar, né? Mas que nós continuamos fazendo o que a gente fazendo, orar por todos. Irmão, quando você está orando, não é porque você quer, é uma ordem de Jesus, orar por todos e orar por todos. Homens, nós que assim, estamos enquadrados dentro dos mandamentos de Jesus. Vamos ver as crianças nesta manhã, louvar o nome de Jesus também. Aleluia. Não é de Jesus, não, não é de Jesus, não, Jesus está voltando. E a sua bênção, glória a Deus. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por tudo que Deus já tem feito nas nossas vidas, nesta noite, engrandecido ao nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, já foi feita a leitura da palavra de Deus. Bendito ao nome do Senhor. Pois vamos entrar nos assuntos que eu tenho a tratar com a igreja. Primeiro, quero pedir à igreja para orar. Esse mês, quando você te lembrar, peça a Deus para continuar abençoando a nossa convenção. Louvado seja Deus. Antes da próxima ceia, vamos estar em Salvador, na nossa convenção de pastores. E lembra de orar pelo pastor Valdomiro, para que Deus possa encher ele de graça para fazer a nossa convenção andar e as nossas reuniões, em nome de Jesus. É dever da gente orar pelos líderes, por aqueles que estão presidindo sobre nós. Tem crente que ele acha que é só o pastor que tem que orar por ele, que o pastor tem que orar por ele, tudo que ele quer, o pastor é o pastor, é o pastor, mas nunca lembra de orar pelo pastor. E a primeira coisa que faço nas minhas orações é pedir ao Senhor: guarda meu pastor Valdomiro, a irmã Lourdes, a sua esposa, seus filhos, guarde o ministério deles, porque eu dependo dele.
Eu dependo de irmã Lourdes. Eu dependo daquela família. Bendito é o nome do Senhor. E quem abrir a boca e falar que não depende de uma liderança, se eu dependo de você, por que você não depende de mim? Todos nós dependemos um do outro. Louvado seja Deus. E quando uma liderança cai muita gente, desmorona muita coisa. Então precisamos estar orando pelo pastor, para que Deus possa continuar abençoando ele, dando graça, sabedoria para ele continuar conduzindo nossa convenção segundo a vontade de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então ore e jejum, porque é nosso dever, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em junho, no começo de julho, louvado seja Deus, aí sai a data das reuniões, onde irmão Cleomar, irmão John Leno e Isaac vão ter que participar. É um seminário, é um discipulado, é um estágio, onde eles vão estar se estagiando em Feira de Santana para serem consagrados a pastor, que a nossa igreja não consagra de qualquer jeito. Eles viram lá as exigências, e mesmo com todas essas exigências, essas coisas que exigem, ainda muitos fazem coisa errada e faz trambique. Imagina se fosse uma convenção que consagrasse de qualquer jeito. Aí é que a coisa era feia. Mas bendito é o nome do Senhor, orando pela vida deles. E eles vão ter que levar as esposas, Daisy Claire, Lídia e Heloísa, para participar também dessas reuniões, para aprender como ser esposa de pastor e como fazer o ministério para a glória do nome do Senhor. Tem algumas pessoas, louvado seja Deus, para ser recebido em comunhão. Nós conversamos, louvado seja Deus, e vou citar o nome, bendito é o nome do Senhor. A nossa irmã Eliane, ali de Queimada Grande, eu recebo minha irmã em comunhão. Tu recebe, levanta a mão e diz amém. Amém. Irmã Luzinete, ali da Santa Rita, quem recebe irmã Luzinete, levanta a mão e diz amém. Amém. O nosso irmão Maurício, quem recebe, levanta a mão e diz amém. Amém. A nossa irmã Ione, quem recebe, levanta a mão e diz amém. Amém. O nosso irmão Josenberg, quem recebe, levanta a mão e diz amém. Amém. A nossa irmã Nádia, que é esposa do irmão Josenberg, quem recebe, levanta a mão e diz amém. 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 Que Deus em Cristo abençoe esses irmãos. Pode ceiar. E peço aos irmãos que tragam os dados para fazer a carteira de membro, para você ter o documento da igreja, em nome de Jesus. Porque é feio um membro não ter o documento da igreja, e é feio também para a igreja não dar o documento para um membro. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós demos uma parada lá na clínica, porque precisamos pagar, certo? O material que pegamos foi combinado para pagar uma parte agora em junho, a outra parte em julho, e nós paramos lá uns dias. Lá está praticamente no ponto da laje, para bater a laje, mas a nossa programação, nós estamos trabalhando com pouco dinheiro, porque uma parte do dinheiro do caixa está pagando a máquina, a perfuradora de poço. Louvado seja Deus. Deus abençoe. E louvado seja Deus, a gente está ajustando essa máquina, porque é muita coisa que precisa ser feita. Outras peças, isso e aquilo, mas nós estamos ajustando devagar, não estamos enrolando, não estamos fazendo nada errado. E louvado seja Deus, saiu no valor de 1.150.000 essa máquina, mas estive lá para um dia, e quando eu falei para o rapaz a respeito dessa máquina, eles ofereceram 1.600.000 na máquina, com caminhão e com os caminhões e tudo. Então, que não está fazendo muita coisa, mas a igreja está ganhando, porque está valorizando, e é um patrimônio, é um bem da igreja, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, essa dificuldade que a gente está pagando, tem que estar ajustando, e é um negócio sério, porque entrar num ramo, a gente sem experiência tem que ir bem devagar, para não quebrar a cara. Então, tem que ir bem devagar, tem que estar escolhendo a região para perfurar, para não se arriscar demais, porque já tomamos alguns prejuízos, e aí precisa ter essa cautela.
mas aos pouquinhos vai pegando e daqui um ano ou dois a gente está, você entendeu, de boa. Mas precisamos ter paciência e com paciência a gente chega lá, em nome do Senhor Jesus. Então, como o dinheiro da campanha para a clínica, para a construção da clínica é pouco, então a gente vai trabalhando, mas eu programei para não prejudicar ninguém e estamos construindo, e até o final do ano é para a gente bater a laje. Então é 300 metros de laje, 300 metros quadrados de laje. Aí depois a gente no ano que vem trabalha no acabamento para no final do ano que vem, se Deus quiser, inaugurar. Como paramos lá a clínica por uns dias, certo? Então quando for em agosto eu mesmo vou fazer as vigotas da laje. Eu sei fazer aqui lá, então o nosso menino vai fazer, fica mais em conta para a igreja, vai gastar menos. Então em agosto a gente faz todas essas vigotas e lá para setembro a gente começa a montar a laje, e em dezembro, até dezembro, se Deus quiser, a gente bate a laje em nome de Jesus. E aí paramos uns dias, aí os irmãos lá da Cajazeira arrecadaram dinheiro, fez aquele festival, rendeu naquele festival, foi 10 mil, Isaac? Deu 10 mil naquele festival lá na Cajazeira. Deus abençoe a todos que contribuíram, que ajudaram. Então aí nós estamos mexendo lá. Tem coisa, irmão, que não adianta mexer muito, você entendeu? Reforma, por exemplo, lá na antiga sede, não tinha como estar reformando aquilo, porque é coisas que fizeram lá no passado com uma estrutura, não estou culpando ninguém, mas fez só pela fé, pelo amor. Então naquele adobão e o negócio todo, você entendeu? Então achamos melhor demolir logo tudo, tirar tudo e começar do zero. E lá na Cajazeira também não tinha como você fazer reforma e ficar bom, você entendeu? Eu disse, não, arrancar tudo. Aí sábado, que ontem fez 8 dias, coloquei a máquina lá reto e o cara já com caçamba tirou tudo. E aí segunda-feira nós começamos a esquadrejar, começamos a ajeitar, e já está bem adiantado, porque lá só é 2 meses. Tem que os irmãos estão congregando no salão da associação lá de Cajazeira, da associação dos agricultores lá, eles cederam para nós lá, certo? E eles estão fazendo os cultos lá. E aí, mais com 2 meses, final de julho, em nome de Jesus, é para eles voltar para lá e já vai estar pronta a igreja no final de julho. Porque em agosto eu tenho que fazer essas bigotas e, como dizia meu avô, e não é para nós falar mais na Cajazeira não. Você está entendendo o que eu estou falando? Não fala mais na Cajazeira, é para não falar mais daquele serviço lá, que aquilo lá já é para terminar. Meu avô dizia, amanhã não é para nós falar mais nesse trabalho aqui não. Esse serviço aqui amanhã não é para nós falar mais nesse negócio não. Quer dizer, nós temos que terminar hoje, que é para amanhã a gente já fazer outra coisa. Então, quando for no final de julho, não é para nós falar mais na Cajazeira não. Nós só vamos fazer a inauguração, adorar o Senhor, agradecer a Deus, e assim vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós, bendito é o nome do Senhor, peço aos irmãos que orem pela minha vida, e em parte eu sinto muito peso de Deus em minhas costas, mas em parte também me sinto honrado por Deus, porque quando Deus permitiu Satanás colocar uma lepra em Jó, não foi por acaso, é porque Deus confiava em Jó. Deus sabia que Jó não ia blasfemar, que Jó não iria, você entendeu, afastar da presença dele. Então às vezes Deus coloca uma carga sobre a vida da gente, você entendeu, que às vezes eu falo, Senhor, é tudo eu, por que o Senhor não bota nas costas de outros? Você entendeu? Então depois eu volto atrás e reconheço que é muita honra para mim Deus confiar na minha pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu falei para os irmãos que Deus vinha, você entendeu, falando, ventilando na minha cabeça sobre o outro projeto. Nós estamos com o projeto da clínica e até o final do ano que vem, 2027, para terminar essa clínica, para começar a funcionar e tal. E aí Deus já ventila outra coisa na minha cabeça. Então quer dizer, aí eu já fico, eu tenho que terminar isso aqui, porque final de 2027 tem que terminar, porque 2028 não é mais para falar nisso aqui. E aí já vem outro projeto ventilando na minha cabeça. Louvado seja Deus. Às vezes você vê crianças que não têm apoio, que não têm um lugar para ficar, e isso dói.
Isso dói porque, graças a Deus, meus filhos sempre teve uma cama para dormir. Jesus sempre preparou o que comer, certo? Quando precisa ir ao médico, graças a Deus tem o dinheiro para ir, mas muitas crianças por aí não têm, ou muitos órfãos de pai e mãe, e se depender do Estado, morre tudo, porque o Estado não quer assumir essa responsabilidade. Infelizmente é assim, que é dever do Estado, não é dever de igreja, não é dever de A de B, não é dever de pessoas particulares, é dever do Estado, mas infelizmente deixa muito a desejar. E a gente está ocupando os deputados, viu? Os deputados que vocês votam, você entendeu? Coloca lá dentro, depois não está nem aí, certo? Para resolver os problemas. Infelizmente é assim, mas toda a vida foi assim, vai ser assim. Agora, quem é tocado por Deus vai fazendo a sua parte, como a beija-flor que queria apagar um incêndio, e alguém disse: tu não vai conseguir, pegando esse pouquinho de água e jogando. Estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. Se consigo ou não apagar o incêndio, isso não quero saber de nada, quero saber que eu estou fazendo a minha parte. Então precisamos sonhar em fazer a nossa parte. Louvado seja Deus. Então, o próximo projeto que Deus tem tocado, vou conversar com o ministério quando estiver próximo. Louvado seja Deus. É um lugar para acolher crianças, você entendeu? Crianças que não têm apoio, você entendeu? Porque a cidade vai crescendo, a região vai crescendo, e infelizmente, você entendeu? Essa dificuldade, tipo um orfanato. Então, louvado seja Deus. Eu nunca falei isso para a irmã Rita, depois ela vai cursar para trabalhar com isso, certo? A igreja vai pagar esse curso. Se a igreja não pagar, eu caço um jeito. Eu tenho muitos amigos que eu vou dizer: meu filho, a melhor coisa na vida é você ter amigo. A melhor coisa no mundo é você ter amigo, porque na hora da necessidade você pode contar com alguém. Então eu tenho pessoas dentro do meu ministério, que faz parte do meu ministério há mais de 30 anos, que se eu precisar de 3, 4 mil reais, me ajuda para pagar um curso. Louvado seja Deus. Então você já vai pesquisando, viu, irmã Rita? Depois eu vou com a senhora, irmão Leandro e Gilvinha lá no orfanato da nossa igreja em Feira de Santana. Vou começar com a irmã Jaci, que é a diretora de lá. Agora ela não perde uma convenção e ela vai passar as coordenadas. Vou marcar um dia, agendar com ela para ela nos atender no nosso grande orfanato em Feira de Santana, que é da nossa igreja. Certo? Louvado seja o nome de Jesus. As outras igrejas não estão se preocupando, mas a nossa igreja, ela tem se preocupado. Em Feira de Santana tem um orfanato. Esse grande orfanato, você vai ver, é uma escola, é uma coisa que hoje a igreja gasta 2 milhões de reais mês naquele orfanato. É bancado pela nossa igreja, pelo dízimo, pela oferta, porque lá tinha um convênio com o Estado, lá tinha um convênio com o município, mas aí acabou desistindo desse convênio, porque eles dão o convênio, eles dão a ajuda, mas aí querem mandar. Então eles queriam implantar regras pecaminosas lá dentro. Foi aonde a nossa igreja, a nossa convenção não aceitou, porque o prédio é nosso, tudo é nosso, está registrado em nome da igreja. Aí tomamos uma decisão numa reunião de pastores, você entendeu? Para a nossa convenção, a igreja da Bahia bancar o orfanato em Feira de Santana, e hoje gasta mais de 2 milhões de reais ali, tirado do caixa da nossa igreja, e graças a Deus está bem, graças ao Senhor. Mas aí um dia nós vamos lá conhecer. Eu já conheço, Gilvinha já conhece a irmã Jaci, que é a diretora desse orfanato. Ela deve ter no mínimo 40 anos que está na frente daquele orfanato. Mas para a irmã Rita conhecer em nome do Senhor Jesus, é mais crianças, você entendeu? É mais responsabilidade. Eu não queria estar nesse negócio, como eu disse, é um peso, que às vezes eu fico falando para Deus: por que o Senhor não bota isso também nas costas dos outros? Não tem aqueles meninos dentro de casa, aquele menino, quando ele é obediente, quando ele é de confiança da mãe, tudo que a mãe quer: vai lá, meu filho, no mercado, vai ali, meu filho, pega tal coisa para mim, meu filho, faz tal coisa. E às vezes, você entendeu, o menino diz: mãe, por que você só manda eu? Por que você não manda meus irmãos também? É porque tu é o obediente, é tu que eu peço e confio que tu vai fazer. Esses outros aí são desobedientes. Então às vezes eu falo para Deus: por que o Senhor bota tudo em minhas costas e não bota um bocado dessas coisas nas costas desses outros pastores?
Mas essa semana eu estava orando e eu brigando com Deus nesse sentido, e o Senhor disse: louvado seja Deus, é um peso mesmo, sei que é grande peso sobre a tua vida e sobre a vida da tua esposa, mas eu faço isso porque eu acredito em você. Eu acredito em você, eu confio em você. E não tenha isso como peso, tenha isso como honra para a glória do meu nome. Louvado seja Deus. Então vamos continuar em nome de Jesus até o dia que o Senhor permitir, em nome do Senhor. Aí é só orar, que precisamos de terreno, precisamos de uma área boa para construir, precisamos de dinheiro e vamos assim. Mas Jesus é bom, Jesus está crescendo nossa igreja, Jesus está fazendo nossa igreja no campo andar. Hoje nós somos a maior igreja da micro-região de Irecê, para a glória do Senhor. Irecê não tem 36 templos, Morro do Chapéu não tem, Ceabra não tem, outros lugares aí não tem, mas a Iraquara tem, para a glória do nome do Senhor, 36 templos ligados à nossa igreja, mais centro de recuperação, mais aquela casa do vovô, mais a esse colégio, essa máquina, essa perfuradora de poço, essa clínica, que tudo isso é coisas que está por fora desses 36 templos. E aí vem mais esses outros projetos. Então, eu sou um pastor que recebo muita carga de Deus sobre as minhas costas, mas também sou o pastor mais abençoado na micro-região de Irecê, para a glória do nome do Senhor. E isso é comprovado dentro da nossa convenção. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é comprovado dentro da nossa convenção e está lá porque os frutos falam por mim, os frutos do trabalho falam por a gente. Nunca cheguei para o meu presidente, nunca disse: eu estou fazendo isso, ou eu fiz isso e não sei o que. Eu deixo, tudo está registrado em nome da igreja, no CNPJ da igreja, obedeço o estatuto da minha convenção, nunca fui chamado a atenção, 33 anos, nunca fiquei fora de uma santa ceia, eu e minha velha, louvado seja Deus, e nunca fui chamado a atenção pelo meu presidente, dizendo: tu desobedeceu a igreja nisso aqui. Procuro obedecer nos mínimos detalhes, porque eu tenho que ser fiel ao meu pastor, mesmo à distância, eu tenho que ser fiel a ele, em nome de Jesus. Isso é o meu dever, e também é um gozo que eu sinto na minha alma de dizer: sou obediente ao meu pastor, eu obedeço às regras do meu presidente. Mas pastor, o senhor não falou que quer ser presidente da convenção? Isso é outra coisa, louvado seja Deus. Se Deus tiver um plano na minha vida de eu ser presidente da convenção, eu vou brigar com ele, mas isso aí é outra situação, não tem nada a ver. Respeito ele, valorizo e defendo que de quando ele entrou para cá, nossa convenção mudou no mínimo 80%. Mas ainda tem umas coisinhas que precisam mudar, e tem que ter um cara bravo lá dentro que tem coragem de brigar, e ele não tem. Ele é muito ético, muito educado, muito carismático. E aí tem que ser um doido para resolver algumas questões que tem lá dentro para resolver. Exemplo, nós estamos numa reunião como essa aqui. Aí aqui fora, aquele rebanho de pastores, lá na convenção é assim, pode ir lá, né? Iraquara veio saber como é que funciona a convenção, as podridão de pastor depois que eu cheguei, que os outros pastores não falavam não, ficava escondendo. Para que esconder? Iraquara não fazia santa ceia com as portas abertas assim, o som vazando para a rua. Veio lá na antiga sede, abre as portas tudo, culto de doutrina, tudo é de porta aberta. O mundo tem que saber como é que a igreja funciona. O mundo tem que saber, porque a gente acha que não tem que, mas ele sabe a mesma coisa, meu irmão. Tem jeito não, deixa de besteira. E na nossa convenção, o pastor fazendo a reunião, ministrando, resolvendo os problemas, e um monte de pastores lá nos corredores prosando, dando risada, uma falta de respeito, que precisa um doido para poder botar aqueles. Aí eu tenho um trem lá. Como é que é o nome, Wellington? Tu sei que mãe já disse. Aquele trem que tem um bração assim, ó, que fica filmando. Vocês veem lá nas redes sociais. Como é o nome daquele lá, Wellington? É um trem assim, parecendo um bração assim, ó, grande. Aí fica filmando. Uma girafa. Hã? Uma girafa. Aí, é a girafa? É, que uma girafa. Olha, tá vendo? E aí fica assim, filmando todo mundo. Aí ele só filma e só coloca nas redes sociais até 10h30, pode ver, no máximo até 11 horas da manhã, porque aí é o ensinamento, é louvor, aquela coisa, né? Mas aí depois que entra as reuniões dos pastores, aí desliga aquele trem. E aí nessa hora, um bocado sai lá para fora e fica lá desobedecendo o presidente. Na hora da bênção apostólica,
Aí a maioria, quando é 11h30, o horário de sair é 10 para meio-dia para ir almoçar. E a gente almoça no último piso. Então lá tem um restaurante grande. A gente almoça ali mesmo, tudo ar-condicionado, não tem problema nenhum. Mas aí, quando é 11h20, 11h30, está aquele monte saindo. E o pastor presidente dizendo: gente, calma, tem paciência, espera a bênção apostólica. Olha que falta de respeito. Então são esses detalhes que eu preciso chegar lá para ver se que aí eu vou botar na língua, eu vou dizer, eu vou botar para filmar na hora da bênção apostólica, não é na outra, que é para as igrejas de vocês verem quem é vocês aqui. Vou botar esse bração para filmar, viu, os corredores, viu, que é para as igrejas de vocês verem quem é vocês aqui na convenção. Então eu tenho que ser fiel à minha igreja aqui, eu tenho que ter reverência aqui, eu tenho que ter reverência mais Juvinha lá, aonde a gente está lá na convenção. Eu tenho que ser fiel a Deus aqui, eu tenho que ser fiel lá, e é por isso que Deus tem me abençoado tanto para a glória e honra. Alguém me perguntou: essa clínica vai gastar quanto? Eu disse R$1,5 milhão no mínimo. E vocês têm o dinheiro? Eu disse: não, mas Jesus é bom, e Jesus está preparando, louvado seja Deus, por quem está andando, e no final de 2027, em nome de Jesus, louvado seja Deus, vai estar pronta para a glória e honra do Senhor Jesus. Então é uma coisa que é Deus na minha vida, é peso demais na minha vida, é responsabilidade demais na minha vida. Hoje a igreja tem 108 trabalhos ligados à nossa igreja, e a gente tem que supervisionar isso tudo. Mas Jesus é bom e temos que continuar, que muito mais Ele fez por nós. A palavra de hoje sobre a nossa Santa Ceia, louvado seja Deus. Eu estava orando essa madrugada, e aí o Senhor falou para mim: fazer memória de mim, fazer memória de mim. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. É muito fazer memória de Jesus. Durante a Santa Ceia, quem entende o que é uma Santa Ceia, quem entende o que é as coisas da Santa Ceia, entende isso que eu vou falar. Os que não entendem, fica aí tudo voando aí. Na Santa Ceia, a gente faz memória de Jesus. A gente sabe que Ele sofreu para deixar a cadeira dele lá no céu. Porque deixar se despir de toda a glória não é fácil, viu, irmãos? E Ele se despiu sabendo da missão árdua que Ele enfrentaria aqui na terra. Ele não veio para cá ignorante. Ele veio para cá sabendo que Ele iria enfrentar. Ele sabia que ele deixou aquela cadeira. Vou me despedir de toda a glória, vou descer e vou começar uma grande missão árdua na terra. Já começou a sofrer aí, porque ele teve que deixar a cadeira, deixar o poder, e não é fácil. Então ali Jesus disse: vou deixar o poder. Jesus era adorado pelos anjos. Essa adoração também acabou. Jesus não foi mais adorado. Aí Jesus desce à terra, também não foi fácil. Jesus se humaniza, não foi fácil. Jesus nasce, eu tive uma cama, um colchão de paia de banana, onde a parteira me pegou. Mas Jesus não teve uma cama, Jesus não teve um colchão de paia de banana para ele nascer. Jesus nasceu numa manjedoura. Aí Jesus nasce. Poucos dias depois vem uma lei que era para matar os meninos. Os meninos homens tinham que matar tudo. Maria e José pega Jesus, tem que fugir. E isso, Jesus, louvado seja Deus, tudo isso foi sofrimento que foram acumulando na mente de Jesus. Jesus foi aquele menino que ele não teve privilégio de brincar de um carrinho, uma bola. Jesus não teve esse privilégio, louvado seja Deus, de socializar. Você entendeu? Tanto com os meninos. Jesus era aquela pessoa, louvado seja Deus, que a visão dele era me salvar e te salvar. E aí Jesus encarou tudo isso, ficou esperando 30 anos esperando.
dizendo: eu tenho que implantar o meu ministério, eu tenho que me declarar filho de Deus. Mas para ele assumir a liderança de um grupo segundo a lei, ele só poderia aos 30 anos, tinha que ser batizado, tinha que ter 30 anos. E Jesus teve que esperar tudo isso. Mas naquele dia que ele fez 30 anos, aí um dia lá, depois João Batista estava batizando no Rio Jordão, Jesus chega. João, e ele já se conhecia: João, eu quero ser batizado por ti. João até tomou um choque e disse: mas eu careço, ser batizado por ti, vem tu a mim, querendo dizer, tu é maior do que eu sou menor do que o Senhor. E Jesus disse: João, deixa por enquanto, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, ele tinha aquele cuidado de obedecer à lei dos homens. Era exagero, mas ele obedecia e não reclamava. Aí João batiza Jesus. Você vê que o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Louvado seja Deus, e Deus bradou dos céus: este é o meu filho amado em quem me compraz. Então ali no batismo de Jesus estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus sai dali do batismo, louvado seja Deus, começa, aí ele pôde agora se declarar presidente daquela associação, presidente daquele grupo. Louvado seja o nome do Senhor, daquela igreja. Aí agora as perseguições apertaram, intensificaram as perseguições, mas Jesus estava ali firme. Chegou um dia que Pedro estava com tanta dó de Jesus, que Pedro acabou deixando o diabo usar a boca dele. Oh Senhor, não faz assim com tua vida, não vai à cruz, não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não era maldade de Pedro, era que Pedro era muito apegado a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus disse: todos vão me negar. Pedro: eu não te nego não, Jesus. Jesus olhou para Pedro: Pedro, hoje antes que o galo canta, tu vai me negar 3 vezes. Bastou apertar Pedro aqui, apertou Pedro. Teu sotaque denuncia, o teu sotaque é igual dele, tu vem da mesma linha dele. Louvado seja, eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. Quando pensa que não, o galo canta. E Pedro sai para lá, vai chorar amargamente. E Jesus suportando toda essa dor, até os discípulos fugiram, correram, deixou só ele sozinho. Ele sozinho ficou na batalha. Pedro, que dizia que não ia negar, antes que o galo canta, Pedro nega Jesus 3 vezes. Essa dor, louvado seja Deus, que Jesus encarou. Então na Santa Ceia, quando a gente faz memória de Jesus, a gente se sente culpado, né, irmão? E claro, a gente foi culpado mesmo. Nós fomos os culpados pela morte de Cristo. Foi eu e foi você que crucificamos o Senhor. Foi a gente que colocou ele naquela cruz, viu? Foi eu e você que colocamos ele naquela cruz. Então a Santa Ceia é para a gente fazer memória, para a gente, louvado seja Deus, recordar o que Jesus fez por a gente. Louvado seja Deus, ele não está aqui dizendo: ei, eu estou com mágoa, você entendeu? Eu estou chateado com vocês, então ele não está aqui. Ele está aqui, mas ele não está falando isso, ele não está querendo chegar a isso. Bendito é o nome do Senhor. Jesus morre, sepulta o corpo de Jesus na sexta-feira à tardezinha, mas no domingo ao amanhecer, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. O negócio foi tremendo quando Jesus ressuscitou, que eles colocaram os guardas na porta e disse: segura aí, segura esse corpo aí, que vai que os discípulos dele, os puxa-saco dele, chegam aqui e tira ele daí. Ficaram ali, pensa que não. Os guardas caíram para lá, Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. E aí já começou a aparecer o seu povo. E aí já diz lá que foi o discípulo que roubou o corpo dele. Até sair com essa conversa, foi roubar o corpo de Jesus, tirou lá. Mais tarde Jesus aparece ao vivo e a cor e diz: olha aqui, ninguém me roubou, ninguém tirou meu corpo de lá, eu ressuscitei, estou ressuscitado. Eu não falei para vocês que eu ressuscitaria ao 3º dia?
Eu estou ressuscitado. Louvado, olha as mãos. Bendito é o nome do Senhor. Alguém achou que podia Jesus ser assunto aos céus logo no outro dia, para essa notícia não se espalhar tanto, mas Jesus ainda ficou um bocado de dia na terra. Um bocado de dia. Glória a Deus. Aí quando foi um dia, lá numa reunião, muita gente ali presente. Aí Jesus começa a ver, deu todas as instruções, isso é chegar da minha hora de eu voltar para o Pai. Mas eu vou. E se eu for, eu vos preparei lugar, vou preparar lugar para vocês, para onde eu estiver deixado vós também. Aí quando pensa que não, Jesus começa a vencer a gravidade. E foi subindo, subindo, subindo. Aí fez assim com a cabeça, os discípulos, a igreja que estava ali, foi olhando para Jesus, Jesus subindo, foi quebrando pessoas, até uma nuvem o cobriu, e ele foi recebido no céu. Varões galileus, lembra lá dos anjos? Por que está olhando para si? O nosso mestre foi embora. Esse mesmo Jesus que é visto subir, há de voltar. Isso ficou forte no coração da igreja, e está forte no coração da igreja. Eu não vi Jesus vencendo a gravidade, mas isso é tão vivo que eu acredito do fundo do meu coração, como se eu tivesse visto Jesus vencer a gravidade e subir para o céu. É tão vivo isso aí, é tão forte, que eu não vi uma nuvem cobrir Jesus e Jesus ser recebido no céu. Mas isso é tão forte que eu acredito como se eu tivesse visto Jesus ser recebido lá no céu. É muito forte isso aí dentro de nós. Aí a Santa Ceia é para a gente reconhecer o que Ele fez, reconhecer que os culpados foi eu e você, que a morte de Jesus foi eu e você que cravamos Ele na cruz, foi os nossos pecados que levou Ele a morrer, mas também Jesus ressuscitou, e aí Jesus nos deu agora a esperança. Estávamos ali escravos de Satanás, escravo do mal, escravo do pecado, e antes da morte de Jesus eu não tinha poder, eu não tinha como sair dessa situação, sair das mãos de Satanás, vamos direto. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus abriu uma brecha e disse: Ei, se tu me aceitar como Salvador, eu te dou o direito de sair dessa situação, dessa miséria, dessa escravidão espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então louvado seja Deus quando Jesus disse para mim essa madrugada: fazer memória de mim. Ei, Xuricano, fazer memória de mim. Fazer memória de mim. Engrandecido ao nome do Senhor. O povo de Israel até hoje, louvado seja Deus, comemora a libertação deles quando Deus mandou Moisés ir ao Egito e disse: tira aquele povo de lá, tirou, levou para Canaã e chegou lá e disse: uma família grande, uma vez por ano, mata um cabrito e assa e come, comemora a libertação de vocês. Uma família pequena junta com outra família pequena, mata um cabrito, assa e come e comemora a independência de vocês. Louvado seja Deus. E quando as nações vizinhas perguntarem qual o sentido dessa festa, explica, fala para eles que o sentido dessa comemoração é porque vocês eram escravos de Faraó e agora vocês são independentes, são livres. Bendito é o nome do Senhor. E a nossa Santa Ceia também é para isso. Tem crente bestalhado. Tem uns crentes que é bestalhado. Eles não gostam de falar no passado, não. Eu falo direto. Não tenho vontade, nunca tive vontade de voltar para o passado. Eu sou doido? Eu não sou. Eu digo que eu sou doido, que eu sou santo, mas não tenho noção. Então, de onde foi que Jesus me tirou? Eu lembro de tudo, detalhes por detalhes. Não esqueço da fome que o diabo colocou na nossa família, certo? Não esqueço que o diabo pegou meu pai era um cara bem financeiramente. O diabo pegou, tirou tudo de nós.
nós não ficamos nem com um tamborete para sentar. O diabo tirou tudo. E a gente passou muita necessidade, muita humilhação. Muita humilhação a gente passou. Muita chacota, muito bullying a gente sofreu. Louvado seja Deus. Um dia um tio meu, ele me humilhou, irmão de meu pai, disse: vocês não vão ter nada. Acabou, nunca mais você vai ter nada. Eu tinha uns 12 anos, cheguei em casa chorando, falei para a mãe. Mãe disse: tem problema não, meu filho, fica com raiva dele não. Mas coloca no seu coração que o Deus que abençoou no passado, um dia pode nos abençoar. Eu creio, vamos lutar e ajudar seu pai. Ele é um doente, ele é alcoólatra, mas nós vamos ajudar ele. Ele era bom, ele não era uma pessoa assim. Ele era muito bom para vocês. Mãe, ela contava as qualidades de pai e botava o pai lá em cima. Dizia: agora ele está errado, ele está bebendo, é um alcoólatra, está fazendo coisa errada. Mas vamos ajudar ele, vamos tirar ele dessa. Eu com 12 anos de idade, eu pegava empreita para arrancar tudo, 3, 4 tarefas para arrancar tudo, para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para pagar o carro e pagar o tratamento de pai em casa de macumbeiro. Então nós fazíamos candomblé, no gerente, nós fazíamos essas coisas, querendo a libertação de meu pai. E a gente fazia aquilo com aquela fé, porque minha mãe, ela é uma herói. Minha mãe, eu defendo minha mãe e digo: ela foi grande. Ela foi uma mulher de visão, de grande visão. Louvado seja Deus. E ela conseguiu restaurar meu pai, conseguiu restaurar a família. E graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. 2 horas da manhã ela tira um período de oração. Meus irmãos que fica com ela à noite, de madrugada, filma ela lá, você entendeu, fazendo orações de pedir: Jesus, guarda a minha família. Bendito é o nome do Senhor. Guarda a minha família. Livra a minha família de todo mal. Então minha mãe lutou e conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando minha mãe aceitou Jesus, eu estou dentro do assunto. Minha mãe aceitou Jesus. Uns dias depois, um irmão leu um texto na Bíblia, lá no Salmo, que diz assim: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E ela pegou essa palavra e disse: eu vou me esforçar para ser justa, eu vou obedecer o Senhor, mas quero, em nome de Jesus, que nunca mais a fome passe na minha casa. E ela chegou em casa no outro dia, chamou a gente, fez uma reunião e disse: olha aqui, o irmão leu esse texto na Bíblia, eu vou me esforçar para ser justa, e em nome de Jesus, nunca mais a fome vai passar na minha casa, nem eu. A Bíblia diz que nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós nunca mais vamos mendigar o pão, nunca mais, meus filhos. E nós tomamos aquela palavra para nós, colocamos no coração, e graças a Deus nunca mais mendigamos o pão. E eu tenho isso na minha cabeça, que meus filhos, que meus netos, que minha descendência não vão mendigar o pão, porque eu estou me esforçando para ser justo. Engrandecido ao nome do Senhor nosso Deus. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que o diabo fez, e eu conto o que Satanás fez na minha família, e depois também conto o que Jesus fez, está fazendo. Então a Santa Ceia é para a gente também comemorar o que Jesus fez por a gente. Santa Ceia não é para a gente ficar só se sentindo culpado por ter crucificado Jesus. A Santa Ceia é para a gente entender que nós fomos os culpados mesmo. Foi nós que crucificamos o Senhor, os nossos pecados. Mas temos que, em nome de Jesus também, louvado seja Deus, comemorar a nossa vitória em Cristo Jesus. Jesus fica alegre quando ele vê o povo judeu comemorando a independência deles e reconhecendo foi o Senhor. E a Santa Ceia, fazer memória de Jesus, louvado seja Deus, é também dar honra para Jesus e dizer: hoje eu sou uma nova pessoa, e isso foi o Senhor na minha vida. Hoje eu estou aqui para participar da Santa Ceia, e isso foi o Senhor na minha vida. Engrandecido, hoje eu sou liberto, eu tenho domínio próprio, eu faço o que eu quero. Naquele tempo eu não fazia o que eu queria, eu fazia o que o diabo queria.
porque eu estava dominado pelo pecado, mas hoje eu tenho domínio próprio. E quem tem domínio próprio faz o que quer. E hoje Satanás não tem mais poder sobre a minha vida de dizer, tu tem que fazer isso aqui. Ele lança os pratos, mas eu como se eu quiser. Se eu não quiser, eu tenho poder para dizer, não, Satanás, eu não faço isso aí. Então isso é uma independência espiritual que às vezes a gente deixa isso cair no esquecimento. Deixa cair no esquecimento, como Jesus disse, ei, fala sobre fazer memória de mim. Diz para a minha igreja que eles me levou à cruz, mas que eu não estou cobrando, eu não estou, você entendeu, com raiva, não, estou tranquilo. Mas diz para eles que comemora a independência deles. Quando você pegar o pão que você colocar na boca, lembra disso, que você crucificou Jesus, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus nos libertou. Não esqueço, porque foi muito forte. O dia que eu estava numa boate, o colega disse, toma um pouquinho de cerveja. Às vezes eu tomava uma coisinha assim, não gostava. Eu queria aprender a fumar, porque eu achava moral o cara fumar. Era uma moda. Fui tentar aprender, engasguei. Nunca mais, graças a Deus. Primeira tragada que eu dei, a fumaça desceu errado pelo gurguminho, engasguei com a mão. Então eu disse, eu não quero esse negócio não, era Deus mesmo. E quando eu peguei o copo para tomar um pouquinho de cerveja, dentro de uma boate eu ouvi uma voz e disse para mim, se Jesus voltar e tu estiver nessa vida, tu vai para o inferno. Aquele som e essa voz cobriu o som, uma voz nítida, eu saí correndo. No que eu só ouvi uma voz, os colegas começaram a comentar, não sabe que nós vamos estar ficando perturbados. Uns 2 meses depois, mais ou menos, eu estava jogando sinuca. Quando eu fui levando o taco na bola, eu ouvi essa mesma voz. Joguei o taco em cima da mesa, perguntei quantas fichas eu devia, paguei, sabe? Aqui nós vamos estar ficando perturbados. Eu já não queria mais sair para a festa. Eu fiquei caseiro. E aí quando foi um dia, eu estava mergulhado numa angústia. E mesmo assim, aquela angústia, tentei o suicídio 3 vezes. Mas Jesus me guardou. E aí, um dia eu estava muito angustiado. Fui lá para uma casa que meu pai tinha na roça. Sentei na calçada, uma casa desativada lá da roça. E uma irmã lavando suas roupas lá no tanque, uma fonte de água. E ela cantou o hino de número 208. Eu não era crente, mas esse hino nunca mais saiu da minha cabeça. E não é para sair. Eu angustiado, e ela cantou. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Irmão, como é que não era comigo um negócio desse? Eu ali mergulhado numa angústia, numa depressão, e o Senhor usava aquela mulher que não sabia de nada do que estava acontecendo, uma irmã da igreja. Louvado seja Deus, e o Senhor me libertou. E alguns meses depois eu cheguei à igreja. Graças a Deus, quando eu cheguei à igreja, o Senhor, sim, naquele dia eu levantei as mãos ao azul celeste. Depois que ela acabou de cantar o hino, eu chorando, me desmanchando em lágrimas, e eu levantei as mãos e pedi, Deus, me ajuda a chegar à igreja, me liberta de todo tipo de pecado, que eu preciso chegar à igreja. E aí alguns meses depois eu cheguei à igreja. Quando eu cheguei à igreja, já não saía mais para a festa, eu já estava tranquilo, já aceitei Jesus, e graças ao Senhor Jesus. Então tudo isso eu tenho que comemorar nessa manhã,
porque foi uma independência espiritual que Jesus me deu. Hoje eu sou independente, louvado seja Deus. Hoje eu não sou mais escravo, você não é mais escravo. Então quando você colocar esse pão na boca, lembre disso. É só lembrar que você foi culpado pela morte de Jesus. Então obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque mesmo eu sendo culpado, o Senhor não olhou. Para isso o Senhor foi. O Senhor encarou a cruz. Eu não sei se tu já leu, mas se não leu, lê para tu ver. As últimas 12 horas de Jesus, a história dos Hebreus. As últimas 12 horas de Jesus foram 12 horas de massacre, para ver se Jesus era o diabo usando aquelas autoridades, para ver se Jesus negava a missão. Mas Jesus segurou e venceu. Vai lá, meus obreiros, higienizar as mãos, em nome do Senhor Jesus. Tu entendeu? Então, bora ver se nesta manhã a gente entendeu mesmo. Embora ver se nesta manhã a gente faz memória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente faz memória da morte dele. A morte dele foi sofrimento para ele, mas a morte dele foi vitória para mim. Canta lá, Bachuri, canta lá. Bora cantar um hino 301. Para um bom entendedor, basta a minha palavra, não precisa muito não. Para um bom entendedor, basta meia palavra, já consegue entender tudo. Louvado seja Deus. Hino número 301, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, Arrepio transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Fez discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir, vem cear. Canta lá, Bachuri, canta lá. Chore lá, chore lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar o pão em nome de Jesus, apresentar, consagrar esses pães ao nosso Deus, porque após a nossa oração, esses pães vai representar, vai simbolizar a carne de Jesus. Não é lindo você ver um pedaço de pão assim, representando a carne de Jesus? Quando Jesus disse: quem não comer minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino.
Não é honra demais para a gente? É honra demais. Pois oramos, querido Deus, oramos ao Senhor para consagrar, para apresentar esses pães ao Senhor. Shuricanta, Nabashúria, né? É muita honra para nós poder estar aqui na tua casa, poder estar orando, poder estar fazendo esse trabalho. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que considere a nossa simples oração. Shuricanta, Nabashúria, né? Considere a nossa oração e que após essa oração, esses pães venham representar, simbolizar a carne do teu Filho amado Jesus. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Podeis servir. Creio que os irmãos que oraram aí, oraram com alegria. Quem for servir também, serve a ceia com alegria também. Lembra de onde Deus te tirou, da miséria, disso, daquilo. Um Giovanni que, se não fosse crente, já estava na sepultura, o diabo já tinha levado. Foi isso que Deus me revelou essa semana. Então, agora está aí, ó, servindo a ceia. Muita honra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem sedento se achar, venha Cristo sentar, pois no vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, cantar. Sim, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem me suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, mestre chama, vem cear.
Anda, chuva, esmaga, se tu está conseguindo fazer memória de Jesus, tu já está sentindo a presença de Deus. Mas se não está conseguindo fazer memória de Jesus, você acha que isso é o versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comer, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Se tu entender o que é fazer memória de Jesus, quando tu acabar de comer esse pão, engolir esse pão, não tem como a gente se segurar e não dar um obrigado a Deus no coração, não dar em canto. Comamos todos juntos. Eu sei, Jesus, que eu fui o culpado pela tua morte naquela cruz. Sei que tu me amou tanto que deu a tua vida por um pecador miserável, porque eu era assim. Ei, Jesus, muito obrigado por ter me amado tanto. Eu abandonei o Senhor, eu joguei os pés no Senhor, mas o Senhor não me abandonou e nem desistiu de nós. Mesmo inimigo do Senhor, o Senhor ainda veio morrer por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Jesus, pela minha libertação, pela minha independência espiritual, Jesus. Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o quanto o Senhor me abençoou, eu sei a libertação que o Senhor realizou na minha vida, para eu viver livre daqueles pecados miseráveis. Hoje eu sou independente e graças ao Senhor, toda honra, toda glória é para o Senhor, meu Deus. Choricanta, labachoro, obrigado, obrigado. Amém, Jesus. Amém. Agora orar ao vivo, em nome de Jesus. Pode tudo tranquilo, em nome de Jesus. É porque vai aumentando a membresia da igreja. Só hoje nós recebemos 6 pessoas em comunhão. Então, esse ano a gente vai lembrar, louvado seja Deus, no mínimo 130 pessoas na igreja. Lembra do que o velho Domingo falou no começo do ano? Que esse ano seria um ano de muita salvação de almas. Esse ano vamos lembrar mais gente do que o ano passado. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja está lembrando um pouco. Na reunião do grupo familiar em crescimento, segunda-feira passada, toda primeira segunda-feira do mês tem a nossa reunião do grupo familiar em crescimento, trocando ideias, sugestões, e assim um vai aprendendo com o outro na nossa reunião. Louvado seja Deus. E esse ano, bendito ao nome do Senhor, o grupo familiar em crescimento vai ganhar mais de 100 pessoas para Jesus. Esse mês passado, louvado seja Deus, foi quanto, mais nada? 12 pessoas que aceitaram Jesus que o grupo ganhou. Então todo mês é 11, 12, 10, eu boto por 100. Então nós não temos 100 pessoas nesse grupo familiar em crescimento. Uns são negligentes, acham que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, e por isso fica aí sem ganhar ninguém para Jesus, e nós estamos arrebentando, ganhando almas para Jesus. Então esse grupo familiar em crescimento vai gerar 100 pessoas para Jesus esse ano, e no final do ano, aquilo que eu bato em vocês quase todo dia, desço o chicote nas costas de vocês que vocês merecem. E se eu merecer, eu também quero chicote. Crente tem que ser assim. Se eu merecer, eu tenho que tomar repreensão mesmo. Para chegar no céu, tem que ser desse jeito.
Quando eu estou falando que você pode dobrar um número de crente na sua vida, que todos nós podemos ganhar uma pessoa para Jesus por ano. Eu só não dobro o número da igreja porque a igreja não quer dobrar, mas eu mais Juvinha estamos dobrando, e dobrando, e dobrando, e dobrando. Nós temos um compromisso com Jesus de ganhar 40 pessoas para Jesus por ano. Não é pregação de altar, isso aqui foi a igreja toda, foi o coletivo que ganhou. Isso aqui, eu preguei em tal igreja e ganhei uma alma para Jesus. Mentiroso, esses pregadores itinerantes, a maioria são mentirosos, fica querendo construir nome em cima das costas dos outros. Foi para uma festividade, 10 almas aceitou Jesus, a igreja orou, jejuou, contribuiu, adorou. Então não foi só pregador que ganhou, foi todo mundo. Agora isso que eu estou me referindo, é eu mais Juvinha chegar nas casas, visitar e levar aquelas pessoas a tomar uma decisão e aceitar Jesus. Então nós temos um compromisso de 40 pessoas por ano, e até hoje, graças a Deus, temos batido todas as metas em todos os anos para a glória e a honra de Jesus. Aí eu estou ensinando, mas muitos não querem, muitos não se aderem e fica com essa vidinha aí. 10 anos de crente e nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Você está doente, você está anêmico, você está doente. Ovelha que está sã, que está sadia, ela gera um cabrito por ano. Eu já criei ovelha que ela gera até 6 cabritos por ano, e eu estou cobrando só um. E por que tu não ganha? Porque tu não quer ganhar, porque tu é ensinado a ganhar, tu sabe como ganhar, mas aí fica aquela negligência nojenta. De noite, em vez de ir ali na casa de um descrente, aí vai para a casa do irmão tomar café, lazer, essa coisa que a igreja vai pegando. E esse que gosta de lazer, eu desço o pau, está sofrendo na minha mão, que eu desço o cacete mesmo, é só Deus mandar e eu pá, pancada mesmo. Vai um dia, uma vez por mês na casa de uma pessoa, deixa desse espírito um círculo vicioso que tira você de ganhar almas para Jesus. É o que o diabo está fazendo. Eu fui para a casa do irmão, eu sei que foi para a casa do irmão, é pecado não, mas isso tira você de ganhar almas, e lá na frente vai ficar com a consciência pesada, vai chegar a velhice e vai dizer: nada fiz e foram-se os dias, e foram-se os dias. Tira um dia por mês para visitar um amigo, um irmão, e os outros dias, tira um dia por semana para visitar uma família que não é crente e ajudar. Quando eu vejo crente muito ligado uns nos outros, eu já fico desanimado. Porque eu sei que não vai dar o que presta, só vai dar o que não presta. É afastar do culto, é tomar café, é lazer, é não sei o que, e depois a mão do Senhor vem. Grave isso aqui: nunca se levante contra uma palavra de um ministro, contra um protesto santo de um ministro, porque no dia que tu levantar, a coisa um dia chega na tua vida, a conta vai chegar. Se eu estou cobrando uma coisa que é santa e que Deus quer, ai daquele que se levantar. E todos que estão se levantando, Deus está pau. Ainda tem um bocado aqui para Deus descer no chicote. Se prepara, porque vai chegar, viu? Não, o pastor falou que o pastor é nojento demais. Nojento é você. É você que não quer, não assuma a sua irresponsabilidade. Se prepara, porque Deus, Ele é justo. Se levantar contra uma repreensão, uma exortação de quem está na direção de Deus, meu filho, pode se preparar. É só questão de tempo. Eu só fico olhando e dizendo: quer ver? Pode esperar que é logo a madeira vai deitar. Você entendeu? Então a igreja, ela precisa avançar, ela precisa ganhar almas, porque é o dever da igreja na terra, porque Jesus está voltando e uma alma é mais importante do que um café na casa de A e B. Louvado seja o nome do Senhor. Pois oramos. Levanta o vinho em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te apresentar esse vinho, para consagrar esse vinho ao Senhor, e peço ao Senhor, meu Pai, que após, ó Deus, a nossa oração, que o Senhor considere a nossa oração e que esse vinho venha representar, simbolizar o sangue de Jesus para nós. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Segura um pouquinho aí o vinho. Ei, grupo de senhoras aí, canta aquele hino que vocês cantaram aí. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês podem cantar. Depois que vocês cantar, que os irmãos vão servir o vinho para vocês, viu? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazendo o que o Espírito Santo de Deus mandar fazer.
Eu não tenho programação para culto, não. Vai fazendo conforme o Espírito Santo de Deus for mandando fazer. Então mandou, então bora obedecer. Que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem manda aqui é o Espírito Santo, que é quem pode. E eu obedeço porque eu tenho juízo em nome de Jesus. Pode servir. Olha o Luiz Cacharia, ele já andava delirando, cachaça estava para matar. Agora já está aqui servindo a Santa Ceia. As senhoras depois, preste atenção. Quando eu falar uma coisa, fica atento. Aumenta o poder. A mesma alegria de ver.
Tudo tranquilo, pode falar. Glória a Deus. Se tu entendeu o que é fazer memória de Jesus, tu está sentindo a presença do Senhor. Se não entendeu, infelizmente você fica aí voando. Louvado seja Deus. Igual o cego no tiroteio. Canta na baixura e canta. Canta, chorando. Regozijando por estar pegando o cálice, regozijando por estar servindo, e assim que vai. Glória a Jesus. Essa semana lá na Cachaceira chegou um povo e disse: o que é isso que está acontecendo? Eu disse: como assim? O que a igreja está andando assim? Aí eu fiquei tão feliz, eu disse: deixa eu te explicar um negócio aqui. O velho sentou, eu disse: você acredita que existe Deus? Ele disse: acredito. Então não coloca aqui honra no homem, coloca aqui, louvado seja Deus, que isso aqui é a mão do Senhor, a mão de Deus. Aqui, louvado seja Deus, é a mão do Senhor. Glória, isso aqui é Deus fazendo milagre mais uma vez. No versículo, louvado seja Deus, 25, diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomamos todos juntos, e se tu entender o que é fazer memória, tu vai falar alguma coisa para Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Andarei! Eu sou o Senhor! Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por ter lembrado de mim. Obrigado por ter me visto.
Obrigado por ter me chamado. Obrigado por ter me salvado. Sei que foi difícil entregar o teu único filho nas mãos dos pecadores, mas por amor a mim o Senhor fez isso. Chore, canta, lava, chore, canta, muito. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, à noite nós temos o nosso culto. Esse culto, primeiro domingo do mês, é um culto falando de missão, mostrando sobre missão, sobre esta obra tão preciosa que Deus quer que Ele almeja que todo crente faça. Bendito é o nome do Senhor. E nesse culto de hoje, a gente tira uma oferta, oferta para isso, oferta para aquilo. Os irmãos têm que vender um lanche ali para ajudar na secretaria de missão e tem que contribuir, sabe? Tem o carneiro e tem que contribuir com X. É um negócio estreito. Mas nas minhas orações eu tenho pedido a Deus que aquele que contribuir com amor no coração, que Ele abençoe, que Ele prospere. Então não é só contribuir, precisa ter o amor no coração por missão. Então essa oferta de hoje à noite, eu não vou dizer para você quanto é que você vai trazer. Você vai orar a Deus, orar o Espírito Santo, e Ele vai colocar no teu coração quanto você deve trazer para dar de missão, para ofertar para a missão. Louvado seja Deus. Nós estamos, os missionários estão fazendo um trabalho muito maravilhoso. Se você pegar o trabalho de Engazeira, que já tem um bocado de crente lá, viu, irmãos, que é num lugar que ninguém dava nada, ninguém queria, mas já tem um bocado de crente. Semana passada teve mais 2 decisões lá, mais um casal. Deus está fazendo uma obra muito grande lá naquele lugar onde parece um deserto, que pela lógica humana, para que construir um templo num lugar daquele onde só tem umas 20 casas? Para que construir uma igreja naquele lugar onde só tem umas 20 casas? Mas Deus está fazendo uma obra tremenda lá naquele lugar. Ele é fruto desse trabalho de missão. É o missionário Diogo que dá assistência lá. Louvado seja Deus, dá assistência no Bonito de baixo, Bonito de cima, já no município de Vale, lá na vila, ali na Larguinha. Ele dá assistência também lá na Santa Helena, já fica no município do Bonito, na Santa Terezinha também, que é outro povoado, depois do Botafogo, que é município do Bonito, ele também dá assistência. E vamos marcar uma cruzada lá para o Bonito, não é Bonito de baixo ou Bonito de cima, no município de Vale, mas ele vai ver lá, mas tudo pertinho do outro, 1 quilômetro, sei lá, mais ou menos, de um para o outro. Eu fui lá, mas não gravei isso aqui. E é obra dos missionários. Tonzinho está fazendo para colar, outro está fazendo para colar. E a igreja está ajudando essas pessoas em nome de Jesus. Então hoje à noite você traga uma oferta. O mês passado deu quanto, mãe? Então a oferta missionária 3 mil e alguma coisa. 3.335. Então nós não podemos ficar dizendo, mas já foi bom. Ou nós contribuímos, a gente bater nessa meta 3.335. Você entendeu? Já está bom. Tá bom, tá. Louvo a Deus pela vida dos contribuintes. Agradeço ao Senhor, porque Deus tem me abençoado demais aqui em Iraquara. Agora eu não posso me conformar e dizer, não, se contribuir só com 3.300 e pouco já está bom. Eu tenho que pensar em a oferta dá 3.350. O mês que vem pensar ainda, porque as despesas aumentam e um monte de coisa que precisamos fazer em nome de Jesus. Deixa eu abençoar você que dizimou de todo o coração esse mês passado. Essa oração é pelos dizimistas, nós estamos ligados aí, de mãos dadas aí. Então essa oração minha aqui vai chegar em você, em nome de Jesus. Certo? Essa oração é por aqueles que dizimaram de todo o coração, aqueles que dizimaram amando a obra do Senhor e amando o Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas nesta manhã. Muito obrigado, Pai. Deus, essa oração o Senhor sabe. Eu peço a autoridade do Senhor, a autoridade dos céus, e nesse momento eu ministro a bênção do dízimo, a bênção do dízimo sobre a vida dessa pessoa que dizimou a Deus
movido por um amor e por uma gratidão, porque é assim que o Senhor quer a tua igreja, é assim que eu quero uma igreja, pensando em fazer as coisas por gratidão ao Senhor, e dizimar também, ó Deus. Eu dizimo, o Senhor sabe disso, que é por gratidão. O Senhor sabe que eu devolvo meu dízimo é com muita gratidão no coração, por o Senhor ter me abençoado tanto, Senhor. Deus, eu ministro o seu evangelho, eu ministro a bênção do Senhor, a bênção do dízimo na vida desses irmãos, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Nosso trabalho está encerrado em nome de Jesus.